Os Íntimos, de Inês Pedrosa, publicada pela Dom Quixote, é a obra vencedora do Prémio Máxima de Literatura 2011. É a segunda vez que a escritora recebe esta distinção, depois de já ter ganho o prémio com o romance Nas Tuas Mãos. Os Íntimos é feito a partir de 5 homens muito diferentes. Há um que é, digamos, o líder da história, que é um oncologista. Interessou-me que ele fosse um oncologista para tratar da questão da morte, que é uma questão que assombra sempre os meus livros. Eu acho que é a grande questão de toda a literatura, não é? E é uma profissão fascinante do ponto de vista ficcional, um homem que todos os dias toma decisões de vida e de morte e que às vezes falha e, portanto, que tem um poder de certa maneira divino, mas também diabólico, porque muitas vezes se perdem vidas nas mãos dos oncologistas, em particular dos oncologistas, dos médicos, mas em particular dos oncologistas. Então esse Afonso lidera, e depois os outros são muito diferentes, porque aquilo que me pareceu curioso e que me interessou tratar é como permanece a tradição do grupo de homens que se encontra para jantar, que se conhecem da adolescência, da juventude e que muitas vezes não têm nada já a ver uns com os outros. Portanto, são desde um artista plástico falhado, a um delegado de propaganda médica, um empresário da área discográfica que foi um homem mais velho e metido na política, percursos muito diferentes, mas que mantém aquela ligação, precisamente que é uma ligação que não implica competição, não implica a guerra do cotidiano e onde eles se sentem confortáveis. Interessa-me a especificidade da amizade entre os homens, que ainda pelo menos nos países do Sul, eu penso que este romance poderia ser passado também em Itália ou em Espanha, enfim, não sei se poderia passar-se exatamente assim na Noruega ou nos Estados Unidos, penso que não, porque há uma cultura da amizade diferente, um bocadinho mafiosa e um bocadinho também mimada, um bocadinho de homens que por um lado são muito machões, mas por outro lado são criados por mães muito fortes e têm dificuldade em sobreviver a esse matriarcado, e neste caso são homens entre os 40 e os 60 e tal anos, que estão naquela fase em que já se habituaram à mulher na vida pública, mas ainda não perceberam bem qual é o papel deles agora que os papéis se tornaram mais fluidos de uma certa maneira. E por isso têm complicações na relação com as mulheres. É os íntimos porque eles são íntimos uns dos outros, é os íntimos porque no pensamento deles ou nas palavras o livro joga com as duas dimensões, porque os homens falam menos do que as mulheres quando se encontram, mas eles vão dizendo o que sentem no livro, pensando ou dizendo uns aos outros. Sobre as mulheres, a difícil intimidade entre homens e mulheres num mundo em acelerada mutação nas relações humanas, e as mulheres, fala-se muito da emancipação das mulheres, mas menos do que essa emancipação, do modo como essa emancipação vem bater nas tradições masculinas. Por outro lado, essa cultura da amizade como o último reduto e uma amizade ao mesmo tempo muito tolerante, porque estes homens já passaram por muita coisa juntos e também já fizeram várias pequenas maldades uns aos outros, mas que não consideram importantes, e isso vem do facto de eu, na minha relação com os meus amigos homens, ter reparado que eles são muito mais permissivos do que as mulheres nas suas relações de amizade. Ou seja, aquilo que uma mulher considera uma traição de uma amiga ou uma ausência, uma demissão numa época importante, para um homem não é assim. Ou seja, mesmo que lhe doa, faz tudo para preservar essa amizade, mais do que as mulheres. Portanto, isto é a minha observação do cotidiano, e foi a partir de conversas com amigos meus homens que eu comecei a desenhar estes homens. Os Íntimos, de Inês Pedrosa, é a obra vencedora do Prémio Máxima de Literatura 2011 e a nossa sugestão de hoje para as suas leituras. Nós temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: como se chama o protagonista desta obra? Respondam através do e-mail lermais@filbox.com e boa sorte! Boas leituras!
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.